Para mim é uma honra muito grande poder estar nesta noite também com o Coral Filadélfia para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Agradeço ao pastor da igreja por essa honra de nos trazer hoje ali de Garanhuns para estar aqui com os irmãos adorando a Jesus, que é o autor da nossa salvação. E hoje esse dia é um dia especial, porque Deus está marcando as nossas vidas nessa festividade de 90 anos do Coral Filadélfia. E para mim se constitui um prazer poder estar aqui. Gostaria de rogar as orações da igreja também ao meu benefício, para que Deus nos ajude nesta noite na ministração da sua palavra. E eu gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia em Salmos 71. Amém. Glória a Deus. E o versículo de número 8. Aonde está o tema desta festividade, que diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Quando Davi escreveu este salmo, conforme o próprio salmo, ele já estava idoso. O versículo de número 9 está escrito: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Ainda no versículo 18, o salmista diz: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Portanto, há de se entender de que o salmista estava em uma idade avançada, e este salmo é chamado por alguns estudiosos como a oração do crente idoso. Embora experimentando o desespero e ansiando por libertação, confiava em Deus como sua habitação forte, como a rocha, como a fortaleza e como a esperança dos seus dias. Ele afirma sua confiança em Deus desde a sua mocidade, no versículo de número 5. O Deus que o sustentava desde o ventre é digno de ser louvado para todo sempre. Davi ora para que o Senhor continue a valorizá-lo em sua velhice. Ele também ora pela plena consciência da presença de Deus em sua vida, no versículo de número 9. A boca de Davi na velhice não estava cheia de murmuração, de mentira, de palavras tolas, soberbas, mas estava cheia do louvor constantemente, da gratidão, da glória de Deus, daquilo que ele mesmo se expressa em suas últimas palavras, quando no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23, o salmista Davi, e há um epígrafe aqui, acima desse texto, que diz as últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor
e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Davi sentia uma alegria profunda em Deus. Deus era o prazer daquele homem. Portanto, quando nós olhamos para este servo de Deus, podemos ver a glória de Deus presente em sua vida. Seu nome significa amado no original hebraico e é um dos nomes mais citados na Bíblia. 901 vezes o nome de Davi aparece nas Escrituras Sagradas. Filho de um homem chamado Jessé, o belemita, sendo o caçula da família. Sua genealogia está registrada em Rute, capítulo 4, versículo 18 ao versículo de número 22. Foi o segundo e o mais ilustre dos reis de Israel. Foi o pão de Deus preservado em Belém. Foi o pastor de ovelha, foi guerreiro, foi poeta, conhecido como matador de gigantes na Bíblia. Conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Nenhuma pessoa é tão frequentemente aludida na Bíblia, no tocante aos fatos de sua vida, quanto Davi. Para nós que conhecemos a soberania e a providência divina, sabemos que Davi surge como um homem escolhido pelo Senhor para cumprimento dos seus projetos e dos seus propósitos. Quem pode dizer amém? Amém. Davi era um grande musicista, consumado, conforme a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 14 ao versículo de número 23. Esse homem anelava por melhorar o aspecto musical do culto divino. Ele era voltado para o louvor a Deus. Davi veio a ser uma espécie de patrono da enologia judaica. Quando nós olhamos para esta frase, vamos perceber que a Bíblia nos mostra e dá consistência para que nós possamos chamar Davi de patrono da enologia judaica. 73 salmos foram escritos por ele. Ele louvou a Deus com 73 salmos de sua autoria. Quase metade dos salmos, Davi constituiu, glória a Deus, um coral de 4.000 levitas para louvarem e tocarem, inclusive, seus instrumentos que ele mesmo fabricou, conforme primeiro livro das Crônicas, capítulo 23 e o versículo de número 5. Davi fabricou instrumentos musicais, conforme segundo Crônicas 7 e 6 e outras passagens. Davi selecionou 288 músicos, mestres, instruídos no cântico do Senhor, que inclusive foi para não somente louvarem, mas através do louvor profetizarem. Se os irmãos desejarem abrir a Bíblia no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 25, os irmãos verão comigo nesta noite, capítulo de número 25 do primeiro livro das Crônicas. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério.
E os irmãos vão ver no versículo 7, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no cântico do Senhor, todos eles mestres, 288 mestres para adorarem a Deus com os instrumentos e com a sua própria vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Davi compunha hinos que eram entoados pelos cantores, e os irmãos poderão ver na própria Bíblia Sagrada, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 7 ao versículo de número 36. O ministério do louvor na vida de Davi visava 3 objetivos, pelo menos. Primeiro, louvar e adorar a Deus. Os 3 verbos usados no texto de 1 Crônicas, os irmãos poderão ver comigo no capítulo de número 16 e o versículo de número 4, está escrito: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Eles estavam para celebrar, eles estavam para louvar, eles estavam para exaltar. Indica o ministério da música que visava a adoração a Deus. O nosso louvor, assim como o do coral Filadélfia, tem o intuito de adorar ao Senhor nosso Deus. Ele é o centro nesta noite da nossa adoração. Viemos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você veio adorar nesta noite, você veio bendizer a majestade divina, como Davi e aqueles que adoravam ao Senhor no culto. Glória a Deus. Os músicos e os cantores que ali estavam eram tomados por um momento especial que o Espírito Santo tomava as suas vozes, usava aqueles homens e aquelas mulheres quando adoravam a Deus. Não era simplesmente uma adoração mecânica, mas era uma adoração espiritual, porque o Espírito de Deus vinha sobre eles, eles profetizavam, os músicos exerciam função profética por intermédio da música. E não é só um texto que nós temos na Bíblia, mas nós temos outros textos que poderíamos citar aqui nesta noite. E eu quero dizer ao Espírito Santo nesta noite, que está aqui no nosso meio: nós estamos aqui para ouvir sua voz, Espírito Santo. Nós estamos aqui para sentir, glória a Deus, a sua presença. Um dos motivos de oração que o nosso pastor presidente colocou, glória a Deus, na nossa campanha estadual de oração, foi a manifestação dos dons espirituais. Quem pode dizer amém? E eu me alegrei muito, glória a Deus, ao ver, não é, esse ponto ali na nossa campanha estadual de oração. Quando Abacuque, glória a Deus, se ajoelhava, ele cantava de joelho, glória a Deus, ele exaltava a Deus. E eu acredito que muitos homens e mulheres de Deus, porque visitei a muitos e ainda tenho visitado hoje por orientação do nosso pastor presidente, e tenho visto homens e mulheres de Deus sendo usados pelo Senhor, ministrando através do louvor uma palavra profética, uma palavra que anima a vida da gente, que nos levanta muitas vezes do monturo dos problemas e das dificuldades. Esta noite Deus te trouxe aqui e Ele te diz através
através desta palavra, o meu louvor também consola o teu coração, consola a tua alma. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra, ainda em terceiro lugar, que o ministério da música que Davi exercia no culto também visava o ensino, a pedagogia, conforme 2 Crônicas 35:3, era instruir. Um dos objetivos do ministério da música, a essência do culto no Antigo Testamento estava na adoração. Culto sem adoração é culto sem propósito. Esta noite nós temos um propósito. Nós viemos aqui com um propósito. Não vamos sair do mesmo jeito, vamos sair melhores. Vamos sair cheios de Deus, vamos sair alegres, vamos ouvir a voz do Espírito Santo através da sua palavra, através do louvor. Os lábios de Davi estavam cheios de louvor, cheios de adoração, cheios da glória de Deus continuamente, mesmo na sua velhice, mas Deus renova as forças. Quem pode dizer amém? Receba renovo de Deus aqui neste culto. Aleluia, está sem força para louvar. Receba a graça de Deus nesta noite. Receba de Deus algo novo, para que você possa sair daqui renovado, oxigênio novo nos pulmões, porque o Espírito Santo está aqui entre nós, e Ele te trouxe aqui para te renovar. Sai tristeza, sai desânimo, sai coisa ruim. Glória a Deus, o Senhor é aquele que renova as nossas vidas. Está sem força nesta noite, glória a Deus, está descendo força no templo central em Recife, para a tua vida, para ser renovado, cair o ferrugem, cair a poeira e ser renovado em Deus e da glória. Aleluia, bendito o nome de Jesus para sempre. Davi adorou, e ele não só adorou quando as coisas iam bem, porque às vezes nós entramos em momentos que a boca parece que trava, não é? Glória a Deus. Mas eu aprendo com Davi, glória a Deus, que Davi cantou em vários momentos. Davi cantou uma lamentação quando Saul e Jonatas foram mortos, na hora do luto. E parece um paradoxo quando a gente vê um sepultamento de um crente e os crentes se reúnem e louvam a Deus, adoram a Deus naquele culto. Quem sabe o luto está te deixando doente, o luto está te deixando de boca fechada, o luto está te enterrando também dentro da cova. O luto também talvez esteja fechando a tua boca e enterrando os talentos que o Espírito Santo te deu. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu dou louvor no luto. A boca de Davi se enche e ele canta para mim, porque Deus está acima do luto, Deus está acima dos mortos, Deus está acima das nuvens negras. Esta noite é noite de adorar. Ah, mas eu estou em luto. Recebe força de Deus nesta noite para cantar. Se você ouvir Davi, você vai ver ele louvando a Deus. Davi cantou quando a arca de Deus foi trazida para Jerusalém. Glória a Deus, um momento especial, ainda que alguém não entendeu. Mical olhou para Davi e disse: ah, que coisa tão feia, um ungido fazendo isso, um ungido até pulando na frente da multidão. Mas Davi estava alegre, Davi estava adorando, Davi estava louvando, e Mical recebeu uma retribuição, um juízo que não foi bom da parte de Deus.
Deus, porque Davi estava com o coração alegre, ele estava trazendo a presença de Deus para Jerusalém, e quando a presença de Deus chega, há motivo de alegria, há motivo de prazer, há motivo de satisfação. Sabe por que a tristeza tomou conta do teu coração? Porque Deus não está mais aí. Porque se a presença estiver, meu filho, saiba de uma coisa, teu coração vai saltar nesta noite, porque até a tristeza salta de prazer na presença dele. A presença está aí, está nessa alma aí, está nesse coração ainda pulsa, está vivo, está viva, glória a Deus. Eu fui visitar uma irmã com outra irmã e a minha esposa, e a gente chegou na casa dela e ela olhou, já velhinha, não é, para a mãe, e ela disse assim: mãe, meu coração não está batendo mais não. E falando: tá, minha filha, tá sim, você não está falando, está viva? Eu não estou sentindo não. Tem gente que está vivo, mas a presença foi embora. Mas nesta noite, sente a presença? Abre a sua boca. Jesus está aqui. O Santo de Israel está no meio dos louvores. O Santo de Deus está presente aqui. Davi cantou, glória a Deus, cuidando das ovelhas. Os inimigos querendo tragar as ovelhas, os lobos, os ursos. Mas Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Foi um dos primeiros hinos que eu aprendi. Nunca cantei no coral, porque sempre fui desentoado. Mas o irmão José Antônio, que era o corista lá em Ribeirão, eu aprendi todos os hinos sentado na banca. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a irmã Creuza bradava, a mãe de Edinho, do pastor Edson, ela bradava lá, e Jesus aparecia no nosso meio. Glória ao nome de Jesus. Davi cantou quando demônios apareceram na vida de Saul. Está escrito em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 16 ao versículo 18. Davi adorou quando os laços de morte e aguilhões do inferno lhe cercaram. No Salmo 18, quando Saul se levantou para destruir Davi. Davi adorou nas revelações messiânicas, quando ele viu Jesus sofrendo no Calvário e os guardas zombando de Cristo. No Salmo 22, ele teve uma visão messiânica, glória ao nome de Jesus. Ele adorou observando a natureza, quando ele olhou para o céu, para as estrelas, para o sol, ele disse: os astros sem fala e sem voz revelam a glória de Deus e a sua manifestação. Glória ao nome de Jesus. Davi conhecia o poder do louvor. Ele adorou quando ele foi para a guerra. Quem lê o Salmo 20 vai ver oração pelo rei, quando ele vai à guerra. Salmo 20, Davi adorou na guerra. Davi adorou a Deus quando ele ouviu a voz de Deus. No Salmo de número 29, Davi adorou a Deus, glória a Deus, até mesmo quando ele caiu em um fracasso espiritual. No Salmo 51, Davi adorou a Deus nas fugas pelas cavernas da terra. Lá no Salmo de número 57, Davi adorou diante das ciladas armadas pelo inimigo contra a sua vida. No Salmo de número 59, Davi adorou nos desertos da vida,
No Salmo 63, ele adorou quando chamaram ele para a casa de Deus. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 122, Davi adorou quando ele olhou para Deus e viu a onipresença, e viu a onipotência, e viu a onisciência de Deus. No Salmo de número 139, ele disse: como eu fui formado de forma tão maravilhosa, teus olhos me viram, ainda quando nada existia, quando cada dia ia sendo formada uma coisa, outra, meus olhos, ou os teus olhos me viram ainda informe. Tem motivo não para adorar a Deus nesta noite, não? Tem motivo aí no coração para adorar? Está triste o coração, está passando no deserto, adora. Está passando na guerra, adora. Está passando no luto esta noite, adora. Adora, exalta, glorifica. Jesus está aqui para receber a glória devida ao seu nome. O louvor tem um poder glorioso. Há muitos anos atrás, estávamos no culto dia de domingo, e o pastor Filadélfio era muito rígido no horário. Não passava de 9. Não passava. E a gente tremia nas bases quando ele chegava. E um dia, o coral foi louvar o Senhor. 9 horas ele encerrava o culto. Mas o coral foi louvar o Senhor e louvou a Deus com o hino que eu pelo menos conheço como os irmãos dizem, 1000 glória. Jesus Cristo está na glória, é vestido de poder. Glória a Jesus, glória. É bem extenso. Nesse hino, era 8:30. Não é que Jesus não deixou o culto terminar de 9? E o coral cantando, e Jesus começou a batizar. Sem ninguém orar, sem pregador falar, sem ter convite, sem nada. E Jesus começou, batizou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e já era quase 11 horas, e o pastor batendo na campa, e ninguém olhava para ele, e estava todo mundo tomado por uma glória tremenda naquele culto. Jesus nesta noite está dizendo: eu estou no meio do louvor, quando o meu povo me adora, eu me manifesto, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Os sofrimentos, glória a Deus, e vários outros acontecimentos da vida de Davi tornaram-se poesia e fonte de consolo para o povo de Deus. E eu, quando estava meditando nessa tarefa tão difícil, e eu lembrei de Frida Wingre. Ela disse no hino 126, quando aqui as flores já fenecem, as do céu, dor que entre reve a sobrevai a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Dor que entre reve a sobrevai. O Espírito Santo esta noite está te dizendo: a tua angústia é consolo para outros. A tua guerra é paz para outros.
A tua dor é alívio para muitos, a tua tristeza é alegria para muitos, o teu deserto é oásis de Deus para alguém que está olhando para ti. Se ele aguenta, eu vou aguentar. Se ele está passando, eu vou passar. Deus nesta noite te diz: eu te levantei como exemplo, eu te levantei como forte, eu te levantei para mostrar, aleluia, a outros que as angústias, que o deserto, que a guerra, que a espada não destrói aqueles que eu tenho negócio com ele. Levanta a tua mão nesta noite, porque a tua vida está consolando vidas esta noite. Deus está colocando louvor na boca de alguém só em olhar para ti, sem tu dizeres nada. Teu sorriso esta noite está alegrando o coração de alguém. Tua dor que ninguém sabe, que ninguém conhece, que nas caladas tu estás só com Deus. Nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: mas eu sou consolo, eu sou amigo, eu sou fiel, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu seguro na tua mão, eu passo contigo no deserto, eu passo contigo no meio da guerra e ninguém toca em ti, e o sangue não derrama, eu passo contigo no meio do fogo e as chamas não te queimam, eu passo contigo no meio das águas e as águas não te afogam, porque Deus colocou uma unção diferente em ti. Está sentindo ele falando para você? Tu és árvore que Satanás não derruba. Tu és instrumento que Deus não deixa enferrujar. Sempre tem um óleo novo sobre ti. Davi disse: ele me ungiu com óleo fresco, óleo novo. Está sentindo um óleo descendo? Descendo pela barba de Arão, pelas vestes. Reve a subre, reve a sergue, entre como sobrevarga. Ei, chola da gasubre, pra ergue entre como sobrevarga. Largo estio. Oh, está descendo uma coisa nova aqui nessa noite. Recebe uma coisa nova de Deus, um óleo novo. Deixa o óleo molhar a tua vida. Coral, deixa o óleo molhar a tua vida. Deixa o óleo molhar a tua vida, músico. Sente de Deus. Aquilo que Deus tem preparado é maior do que o inimigo tem tentado contra a tua vida. Louva a Deus. Agradece. Exalta a Ele nesta noite. Tu és exemplo de força para os fracos. Continua adorando a Deus em todo o tempo, em todo o momento. O inimigo tem tentado destruir o louvor na tua boca. Recebe cura na tua garganta. Recebe cura nas cordas vocais. Recebe óleo novo na garganta, recebe pulmão novo aqui nesta noite, oxigênio da parte de Deus. Saia asma, saia doença dos brônquios,
Saia nesta noite na autoridade de Jesus. Asma, nunca mais volte. Quem diz aqui nesta noite é o Espírito que está nesta vida, é o Espírito que está nesta pessoa. Saia. Prepara-te para jogar a bombinha fora. Está havendo um milagre aqui nesta noite. Se você não crê, não tem problema, mas eu creio que o Deus que cura nesta igreja está aqui neste domingo para dizer a você que Ele é na tua vida e o louvor vai continuar na tua voz. O louvor é a nossa arma mais eficaz. Você lembra que Jesus cantou lá em Mateus, no dia da ceia, 26, e tendo, o último versículo da ceia que a gente lê, e tendo cantado um hino, Jesus cantou. E quando foi que ele cantou? Jesus já está trazendo vidas. Está se derramando diante de Deus. Se alguém puder sentar ela. Glória. Alegra-te, igreja. Jesus está salvando esta noite. Sem convite, mas Jesus é grande. Ele faz como quer. Se puder sentar ela aqui, em algum lugar aí, vocês podem dar um lugar. Jesus cantou. E Jesus não cantou num momento de muita alegria, não. Foi de angústia. Ele estava vendo o sofrimento que ia enfrentar. Glória a Deus. Mas ele cantou. E Deus vai te dar forças para cantar. Canta dentro dessa palhoça que tu moras. Canta dentro desse apartamento luxuoso que Deus te deu. Canta no caminho. Canta aí no hospital agora. E sente uma presença entrando aí nesta UTI, neste quarto. Heve a raia dogo sobrevorg entre heve a raia. Canta nessa noite, canta nessa dor, nessa separação, canta, e tu verás a diferença, verás uma presença gloriosa. Oh, nesta noite, apesar das circunstâncias, mas Deus quer que o louvor venha sobre nós. Deus quer encontrar fruto na figueira que está no caminho. E um dia eu perguntei a Deus, por que a figueira não tinha fruto? Senhor, eu queria saber, por que a figueira não tinha fruto? Jesus passou, será que Jesus não foi injusto com a figueira, Senhor? Passou, foi lá onde estava a figueira e não tinha fruto, olhou, não tinha fruto. E Jesus, nunca mais nasça fruto de ti. E eu pensei, Jesus foi injusto com a figueira. Mas o Espírito Santo, que é o intérprete das Escrituras, em oração, eu estava pedindo a Deus sobre esse texto, e o Senhor me disse assim, eu venho buscar fruto, quando não é tempo de fruto. Eu venho buscar louvor, no meio da angústia. Eu venho buscar louvor no meio da morte. Eu venho buscar agradecimento, quando não é tempo de agradecimento, quando todos estão murmurando. Jesus está passando na figueira aqui hoje.
Tem algum fruto de louvor aí na boca, na alma? Adore. Adoremos. Eu me rendo a Ele. Eu me prostro a Ele, digo a Ele: leve o louvor, leve o melhor, Senhor. Nunca participei de grupo de louvor nenhum da igreja, mas sempre louvei ao Senhor lá na banca, com todos, e ainda hoje é assim. E eu pedi a Deus na minha juventude, eu disse: Senhor, eu quero ser maestro de coral. Eu disse: meu Deus, me deixa eu ser maestro, ou senão eu cantar no coral, Senhor. Acho tão bonito, Deus. Deus disse: não. Mas eu insisti, tentei aprender a tocar violão. Não aprendi. Os dedos doeu muito e eu não aprendi. E a minha mãe me deu um conselho muito sábio, eu desisti por uma razão. Então eu disse: Senhor, eu vou pedir para dar saudação na igreja. E Deus me deu a oportunidade de dar saudação ainda hoje. Então eu louvo a Deus, porque eu sei que o propósito dele se estabelece com o tempo. Saia daqui com o coração agradecido. Saia daqui nesta noite dizendo: eu sou também um instrumento no meio de tantos outros. E um dia, todos nós juntos estaremos adorando a Deus naquele grande coral. Junto com Filadélfia. Eternamente. Com os seres celestiais. Que Deus abençoe a sua igreja. E eu quero agradecer de coração ao pastor, presidente, por essa rica oportunidade que ele tem me dado de estar aqui essa noite. Glória a Deus, de estar com ele e com a igreja em Recife. Deus abençoe a todos.